Existe uma sede para as emoções? Existe um local exato onde é processado as nossas emoções? Olha esse corte. Ou não teve treinamento, William, ou a gente pode até pensar que tem pessoas que podem, ao longo do tempo, desenvolver algum tipo de distúrbio, por exemplo, a partir de um trauma, a Uhum. partir de uma perda, por exemplo, ou de um tratamento muito ruim que teve no trabalho, sabe? Aí o que que a pessoa faz? Ah, não. E aí ela passa a ter um desequilíbrio emocional, porque, por exemplo, ela pode ter um problema no neurotransmissor do cérebro. Um dos principais neurotransmissores envolvidos com a regulação emocional é a serotonina, tá? Eu disse um dos principais porque não é a única, tá? Você tem um conjunto de neurotransmissores, é uma sopa de neurotransmissores que ficam na região do cérebro. Vamos botar aqui, ó, vou mostrar aqui para você, ó. Uhum. Aqui, ó, nessa região central aqui, ó, quando eu vou dividir aqui para mostrar para a galerinha, ó, tá vendo aqui, ó? Os dois hemisférios cerebrais, né? Tá aqui os dois hemisférios cerebrais. Uhum. Quando eu abro, faço uma secção mediana, que a gente diz, eu vou olhar a parte de dentro, a parte medial do cérebro. Muitos dos nossos padrões emocionais, William, ele está localizado nessa região aqui, ó, nessa região central aqui, ó, tá? No nosso comportamento emocional e motivacional envolve essa região chamada sistema límbico, incluindo uma estrutura que está aqui dentro também, que é a amígdala, tá? Então, essa região aqui emocional, cara, assim, é aqui que reside a sede do medo, do processamento do medo, da ansiedade, da raiva, da alegria. É nessas regiões aqui, tá? Então, essas regiões conversam muito com a área pré-frontal. Lembra que a gente fala de tomada de decisão e tal? Então, muitas vezes eu preciso controlar as minhas emoções usando o pré-frontal. Por quê? Porque esse cara é o cara da ação, lembra? É o cara da Uhum. tomada de decisão e da execução, que é o lobo frontal aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tenho que pensar um pouco mais em relação às minhas emoções para ver se a dose de resposta que eu vou estar usando aqui no córtex frontal é a certa. Será que eu não estou sendo muito agressivo para poder falar, expressar a minha tristeza? Será que eu não estou sendo muito agressivo para expressar o meu estresse? Entende? A minha ansiedade. Então, quer dizer, essas duas áreas precisam conversar de forma adequada. E isso depende de neurotransmissor, como, por exemplo, eu falei, a serotonina, a dopamina é muito importante, a noradrenalina, que te coloca em estado de alerta, né, para você estar ligado nas coisas que você está fazendo. Então, Uhum. isso é legal falar disso, porque muito das pessoas que, teoricamente, têm dificuldade para lidar com o aprendizado da inteligência emocional, elas podem apresentar um desequilíbrio químico nesses transmissores dessas regiões. Então, elas podem, mesmo com treinamento e tal, elas podem ter um pouco mais de dificuldade. E essa dificuldade, como eu disse, pode ser da genética, tem pessoas que são mais agressivas, mas o aprendizado deveria suprir, deveria. A genética, William, não é uma coisa determinante. Ah, meu pai era Sim. ignorante, minha mãe era ignorante, meu avô era ignorante, então você vai ser ignorante? Não, você pode aprender. Mas tem pessoas que podem sim ter algum desequilíbrio nos neurotransmissores, esses neurotransmissores que a gente falou, e fazer com que ela tenha um pouco mais de dificuldade desse comportamento, dessa inteligência emocional, entendeu? Uhum. É, isso que o professor colocou agora, achei bem legal, porque às vezes as pessoas falam que não têm capacidade de fazer algo, né, de ter uma inteligência emocional por causa da genética. Ah, porque o meu avô era assim, porque o meu pai era assim, enfim. E Não, aí culpa isso e tira a responsabilidade dele, né? Que daí ele joga para outra pessoa, né? Isso é uma ignorância emocional, né, professor? claro, isso é uma forma de muita. Claro, tem gente que não conhece isso que a gente está falando, porque às vezes é um Sim. assunto um pouco mais complexo e tal. Mas as pessoas tendem a colocar a culpa muitas vezes na genética, mas a gente precisa lembrar que a genética não é determinante. Entende? Ela é uma tendência. Então eu tenho uma tendência, vamos lá, eu tenho uma olha o nome aqui, ó, predisposição. Mas não quer dizer que eu vou ser. Eu posso aprender a lidar com essa situação. Então, vamos lá, o cara me irrita, eu posso pensar se eu vou dar um tapa na orelha desse cara. Mas só que é o seguinte, aí vem o aprendizado. Aí vem o aprendizado. Bom, eu aprendi naquele curso, eu aprendi naquele livro, que tal coisa pode, a agressividade pode gerar um prejuízo, por exemplo, na minha relação com pessoas, na relação com o trabalho.
né? Então, aí você começa a se segurar um pouco mais, começa a se policiar um pouco mais em relação às suas emoções, entende? E aí você começa a entender, aí quando você começa a ter a recompensa disso, tipo assim, o cara te agrediu, né? O cara falou alguma coisa, você fala, cara, essa é a sua forma de pensar, eu respeito, tudo bem, não é a minha forma, então, tudo bem, acho que é normal, tal. Aí o outro se aquietou, ficou quietinho, foi embora, quer dizer, você vai falar, pô, que legal, pelo menos não briguei. Ó, você teve uma recompensa, que legal. Ah, então, peraí. Aí teu chefe vem e fala, cara, tu foi muito inteligente, hein? Pô, o cara te incomodou e você conseguiu segurar a onda e tal, pô, parabéns. Aí você, opa, mais uma recompensa, quer dizer, aprendi que nem sempre essa forma mais responsiva e agressiva, né, ela traz resultado. Então, quer dizer, aprendeu com a vida. Apesar de ter uma tendência genética lá a ser mais agressivo, você aprende. Então, a genética não é determinante no que diz respeito a esses aspectos comportamentais, entendeu? É legal você falar também da recompensa, né? Porque a gente indiretamente não entende, né, o que é um sistema de recompensa, né? Só que quando ele tem, ele fica satisfeito com ele mesmo, né? Ele fala, pô, que legal, né? Eu consegui sair dessa situação e ao mesmo tempo ainda fui elogiado, né, por uma outra pessoa que viu a minha atitude. Então isso faz com que eu me motive a continuar fazendo a mesma atitude positiva. Exatamente. E aí você tem que ter, se você está ali e você teve essa postura, digamos que o seu chefe com inteligência emocional, ele ficou olhando de longe alguém falando alguma coisa para você, numa reunião, por exemplo, você está ali tentando colocar a sua ideia, o cara coloca a dele, o chefe está ali, ó. Só prestando atenção, se ele tem inteligência, ele percebe, claro, a ideia geral, mas ele percebe a maneira que você tem de convencer as outras pessoas que você está certo, a maneira com que você lida com a ideia diferente da sua, a capacidade que você tem de argumentação. Isso é inteligência emocional. Porque tem pessoas que colocam as emoções à frente e, por exemplo, perdem a capacidade de analisar, de se planejar adequadamente. Por quê? Porque ele coloca as emoções à frente da razão. É difícil você separar as duas coisas, porque toda a razão, ela vem com um padrão emocional envolvido, tá? É difícil você usar a parte do seu cérebro que não traga um pouco de emoção naquilo que você está fazendo. Mas determinadas emoções, quando você coloca à frente da razão, como, por exemplo, a raiva, existe uma forte tendência a você errar na tomada de decisão. Sabe? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Quando você perceber que está com raiva, às vezes é melhor você sair de perto e, por exemplo, não verbalizar com a pessoa, porque é a hora que você tem chance de errar. Entendeu? Por quê? Porque as suas emoções estão tomando conta da sua tomada de decisão e da sua ação. Então a hora de fica quieto, peraí. Não, olha, eu vou fazer o seguinte, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso ir no banheiro, eu posso, sabe, para você não entrar. Eu preciso dar uma saída agora, uma coisa urgente. Por exemplo, quando você está conversando com o seu parceiro em casa, com a sua parceira em casa, ela fala uma coisa, ele fala uma coisa, e você fala, cara, não tem nada a ver isso que está acontecendo. Só que se você falar assim, ó, pô, não tem nada a ver, cara, que você está falando, não é uma forma de, de repente, você dizer que a pessoa está completamente errada. Então, sai de perto, porque isso pode prolongar uma conversa com muita agressividade e o resultado tende a não ser bom. Isso é inteligência emocional também, entendeu? Já começa aquela questão de arrumar uma briga, né, professor, no começo, e antes de começar você já sair fora, né? E o professor falou duas coisas legais aqui, que é essa ideia diferente, né? Porque quando a gente está num ambiente de trabalho, pensando aqui numa reunião, numa estratégia em si, todo mundo, né, normalmente dá a sua opinião, né? E aí acaba que a opinião do outro acaba ganhando, enfim, aí a gente também tem que ter essa inteligência emocional para entender, não, pô, a ideia dele realmente foi melhor que a minha. Ou, no momento, o pessoal escolheu como a ideia dele como favorita. Só que isso deixa a gente, né, do outro lado, como que também deu uma ideia, às vezes um pouco constrangido se a gente não tem uma inteligência emocional, né? Pensa toda vez que você dá uma ideia, tô dando uma ideia, e não é acatada essa ideia, né? Isso também frustra a gente, né, professor? A gente também tem que lidar com isso, né? Agora, como lidar com isso são através das emoções, né? A gente não pode deixar a nossa emoção tomar na frente, né, professor? Porque senão a gente vai ficar toda vez frustrado. A gente precisa aprender, ficar ligado, né, o tempo inteiro nesse aspecto, porque se a sua ideia, por exemplo, essa questão que você colocou, se a sua ideia realmente não foi a melhor, né, então que você possa complementar a ideia do outro, que você possa melhorar a ideia do outro,
entende? Ou seja, que você possa participar do processo. Nesse ambiente de trabalho, é muito importante que você saiba compartilhar ideias. Isso também é ter inteligência emocional, entende? Saber que, não, realmente a inteligência, a estratégia de fulano, né? O projeto dele foi melhor que o meu. Agora, o que vocês acham de se esse mesmo projeto tivesse isso não seria legal? Porque realmente a ideia é melhor. Você acha que poderia ser melhorada com esse aspecto? E aí você, quer dizer, você participa do processo, entende? Participar do processo também faz parte de você desenvolver essa habilidade, esse controle emocional. Por quê? Mesmo não sendo o melhor naquele momento, você entendendo isso, você quer participar do crescimento do ambiente profissional que você está inserido. Quem não quer fazer parte quem não quer ter na equipe alguém que esteja querendo somar o tempo inteiro? Se você só está passando por aqui rapidinho e não está deixando o seu like, a sua curtida, se você não está compartilhando e nem se inscrevendo no canal, tá na hora de você começar a fazer isso agora. Vamos lá!